João Paulo Medeiros, 49 anos, diretor financeiro de profissão, é o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários desde 2019, é o convidado desta semana da entrevista conjunta da Rádio Açores TSF e do Jornal Açoriano Oriental, quem desde já agradeço a disponibilidade. João Paulo, arrisco-me dizer que os bombeiros de Ponta Delgada e todos os bombeiros de São Miguel têm sido alvo de atenção nos últimos tempos, como se calhar já não têm tido há muito tempo, entre louvores, apoios. Gostaria que esta atenção fosse mais repartida por todo o ano e não tanto quando acontecem estas situações como o incêndio do dia 4. É verdade. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. É um gosto e saúde todo o nosso auditório e todos os nossos leitores. De facto, falar dos bombeiros é algo que me é muito grato. É mesmo uma honra, porque sou um humilde servidor desta causa, como presidente. Apesar das suas vicissitudes, das suas dificuldades, desde logo no início do mandato, com a Covid, que já quase que ninguém se lembra, mas foram tempos, cerca de 2 anos, muito, muito difíceis, que deixaram marcas, que serão indeléveis e que estarão comigo para sempre. E que também teve um período de muita atenção em relação aos bombeiros, que estiveram na linha da frente deste combate, desta força de batalha que foi necessário travar. E, se me permite aqui um parênteses, uma grande diferença em relação às outras forças, que tenho feito sempre realçar, que é o facto de quer os profissionais de saúde, quer os profissionais das forças de segurança, GNR, PSP, todos eles tinham o seu vencimento garantido porque eram funcionários do Estado. Os bombeiros não são funcionários do Estado e quem ficou sem praticamente quaisquer fontes de rendimento naquela altura foram as associações humanitárias, que são as entidades patronais dos bombeiros e, portanto, é que tiveram que assegurar os vencimentos. E, portanto, foram 2 anos de muita turbulência, muita dificuldade. E daí esta grande diferença entre os bombeiros, que nós costumamos dizer que são os primeiros a chegar e os últimos a sair, em relação às outras forças, todos nós sempre imbuídos do mesmo espírito, da mesma missão. De facto, há agora um holofote, digamos assim, com uma potência bastante forte sobre a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, em primeiro lugar, e também por inerência, porque tivemos também a colaboração das outras associações, essencialmente ao nível de São Miguel, mas acaba por ter aqui um efeito de alastro às restantes ilhas e às restantes 17 corporações nos Açores. Isto é bom, acaba por ter um efeito positivo, porque chama a atenção para uma causa que vive em permanente turbulência e em permanente dificuldade de meios, dificuldades financeiras, porque tudo no que diz respeito aos bombeiros acaba por ter uma dimensão financeira muito elevada. Qualquer fato, qualquer equipamento, qualquer instrumento é muito caro. Também tem o seu lado negativo, porque os bombeiros têm uma missão serena, a sua missão do dia-a-dia é salvar pessoas, proteger pessoas e bens, e acaba por ter também aqui um efeito demasiado... As pessoas depois acabam por ter também aqui alguma reação menos positiva, no sentido que quase que são os maiores e que agora é que são os grandes heróis. Exato. Claro que todos vimos, aquele incêndio por acaso, ocorreu no Dia Internacional do Bombeiro, dia 4 de maio, ocorreu também durante as festas do nosso padroeiro, que é o Senhor Santo Cristo dos Milagres, e claro que é muito emocionante, é muito gratificante eles desfilarem e percorrer as cidades, as ruas de Ponta Delgada e serem ovacionados com palmas e pela população, e portanto via-se que era uma forma sincera de reconhecer a coragem, a abnegação, o facto de terem posto as suas vidas no limite da exaustão e no limite da vida, porque de facto as vidas estiveram ali por alguns momentos em risco, não há que ter receio de dizer isso. Isto aconteceu. E eu sou testemunha disso porque também estive lá, tal e qual como uma comunicação social e muito atrangente, e portanto houve ali momentos de algum temor e de algum receio. E pronto, acaba por ter este efeito. Vamos ver até quanto tempo isto dura, não é?
Exato. Falava do incêndio e apesar de não ser um operacional, esteve lá também. Que história é que fica para si desse dia que realmente, como contou, foram 7 horas de combate a um incêndio que teve momentos muito complicados? Muito complicados. Para mim foram 19 horas. Seguidas e ininterruptas, em conjunto com os bombeiros, naturalmente, que sempre com alguma ressalva, com alguma cautela, porque não sou, obviamente, bombeiro, sou o presidente dos bombeiros. Eram, de certa forma, os meus homens, os meus trabalhadores que estavam ali, e, em momento algum, não faz parte do meu ADN, não foi assim que fui criado, estar em casa a ver ou ouvir na rádio aquilo que se estava a passar. Foi desde a primeira hora, desde as 9h30, sensivelmente, que estava lá e, portanto, foi muito difícil porque houve momentos ali em que eu vi bolas de fogo gigantes, de todas as cores, por cima de bombeiros, que quase que parecia que eram eles que estavam literalmente em chamas. Isto é uma imagem que eu vi e que me está gravada na memória e que é a nossa reação imediata ao perigo. As explosões das baterias que nós vimos, os relatos que depois se conta de algumas estruturas que colapsaram e que podiam ter colapsado em cima deles. Nós hoje, é preciso que as pessoas tenham isto em atenção, nós hoje estamos, de certa forma, a homenagear e a regozijar-nos solidariamente com os bombeiros porque as coisas correram bem. Mas há sempre a outra possibilidade. Há a possibilidade de que as coisas não tivessem corrido tão bem quanto correram. Todos nós temos na memória aquilo que se passou no continente, em que morreram várias pessoas, um comandante que foi e que ainda tem processos em tribunal. Portanto, é preciso ver este outro lado da questão. Felizmente, pela entrega, pela abnegação, pela competência ao nível dos melhores do mundo. E eu não me cansarei de dizer isto enquanto vida tiver. Os nossos bombeiros foram de uma coragem, de uma abnegação e de uma competência técnica do melhor. Souberam reagir, orientados por um comandante, o nosso, por uma linha de comando irrepreensível, que ninguém questionou, que toda a gente cumpriu ao minuto, ao segundo, e que fez toda a diferença em todos os momentos. Houve ali alturas em que o incêndio, portanto, há diferentes componentes do incêndio e passou de um momento de ataque ao incêndio para um momento de defender o resto do hospital. Portanto, interpuseram-se entre o hospital e a linha de fogo. E foi isso que fez toda a diferença ali ao início da tarde. Fez toda a diferença no sentido de barrar que o fogo alastrasse ao resto do edifício. Pela definição da estratégia do comandante e tudo isso. E, portanto, isto acabou por se marcar de forma muito positiva a evolução do incêndio, que de facto foi declarado extinto ali por volta das 5 horas da tarde. Mas depois as coisas continuaram. O rescaldo, o arrefecimento. Portanto, posso lhe dizer que o seu comandante só saiu de lá ao meio-dia do domingo do dia seguinte. Saímos ali por volta das 3h30 de madrugada de domingo. Às 7 horas ele já lá estava a acompanhar a Polícia Judiciária nas operações de investigação ao local, e só saíram de lá ao meio-dia. Portanto, e depois disso fomos para a procissão de Assunção de Cristo agradecer o facto de estarmos todos vivos. Exatamente, receberam palmas, receberam também já louvores e algumas promessas no rescaldo, digamos assim, do incêndio. Essas doações que já foram anunciadas dão resposta aos prejuízos que foram causados pelo incêndio na corporação? Vamos lá ver. A primeira responsabilidade é do Estado, não é? O Estado regional, o Governo regional, que logo no dia seguinte pediu um inventário ao comando e que foi feito com rigor e com competência dos meios que foram perdidos no incêndio.
O que é que essencialmente foi perdido? Aquilo que é normal, mangueiras de combate a incêndio, as agulhetas que são, no fundo, a ponta da mangueira, que parece um instrumento de metal, mas cada uma custa à volta de 1.000 euros. Infelizmente perdeu-se também um ventilador, portanto, que é um equipamento que ajuda a aspergir o fumo e a orientar o fumo e o fogo. Este sim, um equipamento mais caro, na ordem dos 5.000 e tal euros. E, claro, os fatos de proteção individual, os equipamentos de proteção individual, que são aqueles equipamentos que os bombeiros utilizam e que os protegem das altas temperaturas que atingiram, e isto está cientificamente provado, ninguém esteve lá com um termostato, mas percebe-se que pelos danos que os capacetes, que os fatos apresentam, em determinadas zonas, a própria autocombustão de alguns equipamentos que lá estavam, como baterias, que ardem, que entram em combustão a mais de 700, 800 graus centígrados, e, portanto, estiveram ali sujeitos a temperaturas superiores a 1.000 graus. A 1.000 graus. Daí que foram levados à exaustão. Nós todos vimos bombeiros que saíam completamente exaustos, no limite das suas forças, e que vinham cá fora tentar respirar um bocadinho, beber água. Gastaram-se dezenas, centenas e centenas de garrafas de água, algumas também oferecidas por algumas empresas e por alguns particulares, porque houve ali também logo um movimento de solidariedade e de união entre pessoas, empresas e particulares, no sentido de saber se era preciso alguma coisa. E, portanto, essencialmente foi ao nível desses equipamentos. Claro que isto tem um custo muito elevado. Se nós tivermos em linha de conta que equipar um bombeiro para combater um incêndio, são cerca de 2.500 euros. Portanto, se nós, a Associação de Ponta Delgada, tivemos 97 bombeiros lá, portanto, dá uma dimensão do investimento financeiro que é preciso fazer. Mas, claro que todos os apoios são bem-vindos. Devo dizer que há aí alguns equívocos, nomeadamente daqueles apoios que têm sido mais significativos, que desde logo o Clube Desportivo Santa Clara, que em vez, neste último jogo agora de comemoração, esperamos nós, da subida à Primeira Liga, vai disponibilizar a receita. Vai disponibilizar a receita simbólica de €1 por cada bilhete e, portanto, sim, temos muito a agradecer, porque de facto vai contribuir para estas novas aquisições que temos de fazer. Mas, claro, contamos também com o Governo nesse sentido, que ainda não o indicou, mas que obviamente faz parte, e estamos em crer que irá mostrar a sua solidariedade. O próprio Grupo EDA também já anunciou e tornou público que iria reforçar um apoio que anualmente costuma dar às associações, e que este ano iria reforçar o apoio de uma forma mais concreta à Associação de Ponta Delgada e à Associação da Ribeira Grande, que foram, digamos, as duas com mais meios empregues no combate ao incêndio, porque todas elas estiveram envolvidas, sem exceção, na evacuação dos doentes, com dezenas de viaturas, porque nós não tínhamos essa capacidade logística, apesar de termos sido nós a coordenar também esta operação. E, portanto, todos estiveram presentes de uma forma muito solidária, muito unida, e, portanto, este apoio da EDA é para distribuir por todos e não só pelas nossas duas associações. Exato. Falamos agora também dos anúncios que foram feitos pelo Presidente do Governo Regional, uma compensação anual aos bombeiros, metade do salário mínimo, 430 euros, que já motivou algumas críticas por parte do partido PAN Açores, e também metade dos encargos da Segurança Social, que será também assegurado pelo Governo Regional, sendo a outra metade pela Liga dos Bombeiros Portugueses. São estes apoios que realmente fazem falta e que vão ao encontro às reivindicações, ou há outras formas de ajudar as corporações? Vamos lá ver. Os bombeiros desde sempre têm reivindicado aquilo que se chama o Estatuto do Bombeiro, porque, apesar do que possa parecer caricato, a sua carreira, a sua estrutura organizativa, funcional, não está bem definida. Tem sido uma reivindicação desde há muito tempo, que ainda não está propriamente consignada na lei, infelizmente. E
houve na anterior legislatura uma tentativa de aprovação do Estatuto Social do Bombeiro, que depois, com a queda do governo, acabou por cair também, e que agora será reposta com esta iniciativa do governo, e está também em discussão uma proposta do Partido PAN, que julgo que em breve será discutida na Assembleia Legislativa Regional. O que é que acontece? As associações precisam de rejuvenescer os seus quadros. Nós não podemos ter bombeiros que se reformam aos 67 anos de idade e que, nesta idade dos 65, 66, 67, continua a cumprir, não se pode esperar que um bombeiro continue a cumprir a sua missão, transportar doentes de um terceiro, de um quarto piso, sem elevadores, em cadeiras de rodas, em macas, que tenha a robustez física que um bombeiro que em início de carreira tem. E, portanto, um bombeiro dessa idade não pode combater um incêndio como aquele que vimos, ou outro qualquer. E, portanto, aquilo que os bombeiros têm reivindicado é uma antecipação da idade da reforma. A nível nacional está previsto uma antecipação de 5 anos. Mas claro que essa antecipação tem custos, porque a Segurança Social não dá nada de graça. Sim, tem uma penalização. Tem uma penalização. Aquilo que está previsto é o Governo, a diferença entre um diploma, o anterior, e agora o novo que irá ser submetido, é que o Governo Regional irá apoiar em 50% esta penalização, até um limite de 15 mil euros, e a Liga de Bombeiros Portugueses irá assumir os outros 50%. Ou seja, de antes havia uma componente de 25% a cargo do bombeiro que deixa de existir e, portanto, o bombeiro poderá reformar-se com essa bonificação de 5 anos. Estamos a falar ali dos 61 anos, mais ou menos, de idade. Já é um bom princípio. Mas não é suficiente. Não é suficiente, não é aquele que nós reivindicamos, não é aquele que os bombeiros querem e que nós, as associações, também reivindicamos. Nós defendemos os 55 anos. À semelhança de outras classes profissionais. Mas pronto, temos que começar por um princípio e claro que isto é um caminho que se faz caminhando. E portanto vamos continuar a defender esta ideia dos 55 anos, sabendo que a região autónoma dos Açores não tem competências na área da segurança social e portanto passará sempre por um diploma da Assembleia Legislativa Nacional. A compensação, de facto, valia tem gerado alguma celeuma junto de alguns bombeiros que justamente têm defendido a atribuição de um subsídio de risco pela profissão, pelo risco da sua profissão que lhe está associado, e se dúvidas houvesse, que julgo que não havia, mas se dúvidas houvesse, fica mais do que evidente neste combate ao incêndio, que puseram as suas vidas ao limite do risco, não é? E, portanto, não há dúvidas que a vida de bombeiro é uma vida de risco. E, portanto, merece também, à semelhança de outras profissões e de outras classes profissionais, um complemento salarial que contemple esta vertente de apoio financeiro mensal do subsídio de risco. Aquilo que o Governo propõe é uma compensação, porque os bombeiros têm sempre uma componente voluntária também, trabalho voluntário de cerca de 200 horas anuais. Aquilo que o Governo está a propor é uma compensação por essas horas que irá traduzir-se no apoio de cerca de metade do salário mínimo regional, 400 e tal euros, para compensar essas horas que eles já estão obrigados a fazer por lei. É preciso que nós tenhamos em conta que os bombeiros são profissionais, trabalham. Não é bem assim. Nós todos temos presentes as cheias nos mosteiros, nas veteiras, nas capelas, nos arrivos. Os bombeiros estão sempre prontos para atuar. Nenhum bombeiro vai para estes cenários, para estes teatros de operações. Com horário para cumprir. Com horário para cumprir, nem saber se vai, muito menos a pensar se vai receber horas extraordinárias ou não, que não recebem, é trabalho voluntário. Eles sabem quando chegam, não sabem quando saem de lá, saem quando a sua missão estiver cumprida. Podem ser horas, podem ser dias, podem ser noites. Todos nós temos presentes aquilo que aconteceu nos mosteiros. Bombeiros que se atiraram para a ribeira para salvar pessoas que estavam em risco de vida numa viatura que estava no meio de uma ribeira. E, portanto, há sempre esta componente do risco, há sempre esta componente do voluntariado e do altruísmo e do vida por vida, e, portanto, isto faz parte do ADN do bombeiro. E eu respeito muito isso e é justo. Agora,
Não é um subsídio de risco. Não é um subsídio de risco, é um complemento. Até porque, vamos lá ver, a dificuldade orgânica nisto, isto é tudo tão complexo, mas acho que nós temos todos que nos unir e simplificar isto de uma vez por todas, porque isto não pode. O 25 de Abril já comemorou 50 anos da nossa autonomia. Enfim, nós temos, somos uma região autonómica, por alguma coisa criam-se tantas leis, tantas taxas, tantas coisas que acho que os nossos deputados também têm que ter alguma iniciativa legislativa nesse sentido. De alguma forma isto tem que ser conseguido. Claro que as associações é que são as entidades patronais dos bombeiros. Compara-se muito com os trabalhadores do matadouro, mas os trabalhadores do matadouro são funcionários públicos e, portanto, o Governo pode legislar sobre isso, porque é o seu patrão, digamos assim. E, portanto, há que chegar aqui a um entendimento legislativo que permita este apoio. Se lhe quisermos chamar subsídio de risco, chamemos. Se quisermos chamar complemento de missão, qualquer coisa, não interessa. Aquilo que os bombeiros querem ver. Porque, na realidade, aquilo que os bombeiros neste momento estão a oferir, a maior parte dos bombeiros que esteve no hospital, aquilo que está a oferir em termos de vencimentos base é €1 acima do ordenado mínimo regional, são 862 euros, que é o ordenado base do bombeiro de terceira. E um bombeiro de terceira pode ficar nesta carreira durante vários anos. E, portanto, a maior parte dos bombeiros, e nós contratamos, por exemplo, no ano passado, 13 bombeiros, eles estavam lá e estavam todos com vencimento, eles e muitos outros, com vencimento de 862 euros, portanto, o ordenado mínimo. Claro, não é justo, não é? Não é qualquer falta de respeito para com quem oferece o vencimento mínimo regional. Mas há uma carga de responsabilidade. Mas é uma carga de responsabilidade e de risco que qualquer um deles podia não ter regressado a casa, não é? E, portanto, é preciso definir e estabelecer regras para esta profissão de uma vez por todas e acabar com estas dificuldades. Isso é um dos problemas que também já referiu, que há falta de meios, há falta de recursos. Como é que se cativa um jovem, como é que se faz esse rejuvenescimento? Porque é importante, obviamente, que baixar a idade de reforma, mas também tornar atrativa para que haja aqui mais gerações, novas gerações entrarem para o cargo de bombeiro. É verdade. Nós, felizmente, conseguimos, em 2023, no início do ano, primeiro trimestre, abrir uma recruta e tivemos bastantes candidatos, foram selecionados 15, conseguimos completá-la com 14 formandos que se tornaram bombeiros e foram todos contratados pela associação. A maior parte acabou por se transformar depois em bombeiros de aeroporto, os EIAs, que é uma outra especialidade, e o resto foi absorvido para o quartel de Ponta Delgada. E, portanto, há necessidade de recursos humanos. Aliás, o ano passado quase todas as associações andaram a fazer concursos e recrutas e a tentar contratar pessoal. Claro que uns com maior ou menor dificuldade, consoante as ilhas. A estratégia que nós definimos foi ir buscar essencialmente pessoas ao exército, que estavam, uma grande parte deles que estão em fins de contrato e que tinham até terminado os seus contratos com o exército e, portanto, jovens, homens e mulheres que estavam disponíveis e com vontade de ingressar nesta carreira. O que foi muito bom, muito positivo, ou seja, ainda há, e nós perguntamos como é que hoje em dia alguém ainda quer ser bombeiro. Nós recebemos no quartel muitas visitas de escolas, de ATLs, de crianças de todas as idades, e volta e meia, não estou lá todos os dias, porque também sou voluntário, isto é um cargo voluntário, sem qualquer remuneração, apesar de que há muita gente que pensa que tem uma remuneração e que se calhar eventualmente até estou aqui por algum protagonismo de mediático ou qualquer coisa, antes pelo contrário, garanto que é mesmo o oposto. E portanto, se posso, estou lá. E questiono, então daqui quem é que quer ser bombeiro? Às vezes há um que timidamente levanta o braço, mas e depois se pergunta, então quem é que quer ser jogador de futebol, quem é que quer ser como o Cristiano Ronaldo? Claro que aí toda a gente quer ser jogador de futebol, toda a gente quer ser rico. E tem no Cristiano Ronaldo um ídolo. E lembro de uma professora perguntar, então vocês acham que jogar futebol é mais importante do que salvar vidas? E aí eles depois começam a ficar em dúvidas. Mas é normal, portanto, ninguém quer ser bombeiro. Os próprios bombeiros, em relação aos seus filhos,
Não querem que sejam bombeiros e, portanto, mas felizmente ainda são e vêem nos pais, nas mães, nos tios, autênticos heróis e portanto ainda sentem alguma empatia que se vê desde logo na charanga ou na escola de infantes e cadetes. Temos uma charanga felizmente com 80 elementos, muitos deles crianças e jovens, e que certamente dali sairão muitos bombeiros no futuro. Mas é importante valorizar. É importante valorizar e reconhecer e acabar com esse estigma de que quase que ser bombeiro é quase o fim da linha. Não é. É uma profissão com orgulho enorme, com aquilo que nós vimos e sentimos da população, aquele apoio moral das palmas e disto tudo. Claro que toda a gente gosta de ser reconhecido, não é? E isto, e o Lavur, que o Sr. Presidente do Governo e o Governo fizeram a todos os bombeiros envolvidos, e foram 197, quase 200 bombeiros que estiveram envolvidos naquela operação de pleno sucesso, sem qualquer ferimento maior, mesmo tirando os 9 bombeiros que ficaram feridos, ligeiramente feridos. Alguns deles foram ao hospital e voltaram depois contra as ordens dos médicos, mas voltaram para continuar a combater o incêndio. E, portanto, isto diz muito da sua coragem, da sua abnegação e do respeito que merece esta profissão. Falamos também de recursos. Já referiu que há algumas obras que têm que ser feitas, substituição do gerador do posto de transformação, a impermeabilização e conservação do quartel de São Gonçalo. Isto é algo que tem que ser urgente, atendendo até que vamos ter a discussão do plano de orçamento para este ano na próxima semana. É urgente e pergunto se o quartel-general, o quartel de São Gonçalo, ainda serve as necessidades, ele já se torna pequeno para o trabalho que os bombeiros fazem. Olha, o problema destas grandes obras é que quando começam a ser executadas já estão desatualizadas. É a realidade. É um quartel que tem mais ou menos 25 anos. Tem 25 anos e, portanto, deve ter estado mais ou menos 10 anos na gaveta e na secretária de alguém e, portanto, quando começou a ser executado, já estava desatualizado. Tem muitas disfuncionalidades estruturais. É um quartel grande, amplo, num terreno que permite a sua ampliação, felizmente, e, portanto, é um quartel que está bem localizado e, portanto, permite ser melhorado. E precisa de ser melhorado. Nós, neste momento, temos aquilo que foi projetado há 25 anos atrás, não tem nada a ver com a nossa realidade. Ao nível do transporte de doentes não urgentes, transportes urgentes, das viaturas de combate a incêndios, nós temos 49 viaturas. Quase 50% delas dormem ao ar livre porque a garagem não tem espaço para as viaturas. Portanto, é esta a nossa realidade. Durante muitos anos, infelizmente, não foi feita qualquer tipo de manutenção e nós temos investido muito e há muito ainda para investir porque havia infiltrações visíveis, estava literalmente a meter água e, portanto, tivemos que iniciar uma obra de impermeabilização das placas dos tetos, uma obra de mais de 100 e tal mil euros, 150 mil euros, que ainda não está concluída e para a qual temos pedido o apoio do Governo Regional e que estamos a contar que com este orçamento, que quando vier a ser aprovado, temos que ter um apoio para a sua conclusão e fizemos uma obra muito importante, que foi a substituição do nosso grupo de geradores. Aquilo que aconteceu no hospital, nós já o fizemos no quartel. Nós temos um posto de transformação de média tensão que tinha exatamente 20 e tal anos e que estava obsoleto por falta de manutenção, de falta de algum cuidado e que é fulcral para que o quartel não continue em atividade 24 horas por dia, 365 dias por ano. E foi um investimento de cerca de 80 mil euros, substituir o grupo de geradores, e tudo o posto de transformação por equipamentos modernos, um investimento que tem um plano financeiro de pagamento a 2 anos, porque nós não temos meios financeiros para esse investimento, mas que tinha que ser feito porque era inadiável, totalmente inadiável. E, portanto, estamos a falar de obras muito grandes. Nós temos também, fomos o ano passado à banca para comprar 2 viaturas de transporte de doentes não urgentes, precisamos de comprar pelo menos mais uma, enfim, tudo à frota, que a gente chama a frota vermelha, a frota de combate a incêndios e desencastramentos, tudo isso,
tem muitos anos, viaturas. As viaturas que estiveram no incêndio, a média de idade já é 30 anos. Aqueles caminhões que lá estavam e que, graças a Deus, não falharam, porque são máquinas de ação, têm 20 e tal, 30 anos, os autotanques. Faz parte nós em princípio devemos receber um este ano, à semelhança do que recebeu a Graciosa, que não tinha nenhum, e portanto estamos a falar de um investimento de 300 e poucos mil euros, mas precisamos de mais. Isto vai ser nós servimos os concelhos de Ponta Delgada e Lagoa, todos os meios que nós tínhamos foram, todos eles estiveram presentes no hospital, portanto todos os autotanques, todas as viaturas, independentemente da idade, foram empregues e felizmente cumpriram com a sua missão e estiveram lá, e portanto temos que estar preparados para isso, porque aquilo que aconteceu no hospital pode acontecer noutro sítio qualquer, num centro histórico de Ponta Delgada, numa rua da Lagoa. Enfim, tudo isso, ninguém estava a pensar que o hospital ia arder no sábado de Assunção de Cristo, né? E que ia ter um incêndio daquela dimensão, mas nós temos que estar preparados para isso. E não é nenhum simulacro, não é nenhum exercício que faz essa preparação. É a formação contínua, atenta, exigente e preparada, e os meios necessários para atuar. Nós somos a única corporação que tem uma viatura de combate a incêndios em altura, que atinge uma escada que atinge 42 metros de altura, que foi adquirida há muitos anos e que custa à volta de 650, custou na altura 650 mil euros. Só para ter uma ideia, a sua revisão, todos nós vamos com o carro à revisão todos os anos, a sua revisão custa 10 mil euros anuais. Os técnicos têm que vir de Espanha para fazer a sua manutenção certificada e custa 10 mil euros por ano. Portanto, é tudo dentro desta dimensão. E, portanto, temos que estar... e nós não podemos dizer assim, este ano não se faz a revisão. Não, porque ela bloqueia. Ela pura e simplesmente coloca-se fora de serviço. E, portanto, funciona assim. É tudo preciso, muito investimento, e nós temos que olhar para a proteção civil com olhos atentos e não continuar a olhar como algo que vamos ver se não é preciso, não é? E, portanto, as coisas, o investimento tem que acontecer, a substituição das viaturas rapidamente, das ambulâncias, tudo isso, e a ampliação do quartel, mais tarde ou mais cedo, também terá que acontecer, porque as viaturas estão ao relento, ao ar livre. Muito bem. Muito obrigado pela presença, João Paulo Medeiros, o Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, nesta entrevista conjunta da Rádio Source TSF e do Jornal Serena Oriental. Muito obrigado, foi um gosto.